Olá, vamos voltar para a nossa história de Davi. Mas, na verdade, estamos começando desde 1 Samuel para entender tudinho desde o começo. Hoje, nós vamos ver que Ana leva Samuel para ser entregue. Finalmente, ela vai cumprir com a sua parte, com a sua palavra. Ela tinha orado e tinha dito ao Senhor: se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolvê-lo ao Senhor todos os dias da sua vida. No entanto, vamos ver o que aconteceu aqui. Lembrando também que Ana orou aquilo que Deus queria que ela orasse. Foi o Espírito que orou através dela. Ana já tinha mais de 80 anos, então imagina quanto tempo Penina ficou perturbando Ana até que ela se assentasse à mesa com o Senhor e finalmente dissesse: Senhor, eu quero participar do seu plano. Que foi a oração que ela fez pelo Espírito de Deus que habitava nela, né? Então o Senhor concebeu, fez Ana conceber o filhinho Samuel, que era o que Deus queria. Deus queria um homem fiel para a sua casa, e não estava encontrando, porque Eli, em idade avançada, não soube criar seus filhos Ofni e Finéias, e eles eram sacerdotes corruptos, né? Então nós vamos continuar a partir de 1 Samuel 1, nós vamos ler a partir do verso 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família lá para Sião para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles. E Ana justificou assim a Eucana, seu marido: eu não vou antes que o menino seja desmamado. Então, quando ele for desmamado, aí eu o levarei e será apresentado perante o Senhor e ele morará ali para sempre. Ela já está com o coração mais no filho do que em Deus, né? Nós sabemos quanto deve ter sido difícil para Ana entregar o seu filho, mas ela pegou essa desculpa e ficou com Samuel ali por mais os estudos dizem de 4 a 6 anos, né? Então o marido de Eucana falou assim: faça conforme lhe parecer melhor. Fica aqui com o menino até que o desmames, tão somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E Ana falou: ah, meu senhor Eli, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Quando ela diz eu de minha parte, é justamente o que ela tinha que ter feito lá no começo, né? De minha parte, vou cumprir a minha parte. Cumprindo a minha parte, sabe, senhor Eli? Cumprindo a minha parte, finalmente, vim trazer o menino. Então, Ana fez uma oração. O meu coração exulta no Senhor por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos
se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol, a sepultura, e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Então, Eucana retornou para casa lá na cidade de Ramá, e o menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Então, a gente vê que o menino ficou e já começou a servir o Senhor. Ele tinha entre 4 e 6 anos de idade. Então, ali ele já começou a servir o Senhor. Aqui na oração de Ana, ela diz assim: o Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem dá. E disse aqui também, até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu, que no caso é Penina. Então ela, Ana, teve mais 6 filhos. Por isso que quando os estudos dizem que Samuel tinha entre 4 e 6 anos, né? Eu penso que ele poderia ter realmente 6 anos se Ana teve um filho por ano depois. Ana tinha mais de 80 anos quando ela ganhou Samuel, quando Deus lhe abriu a madre. Então, como ela teve mais 6 filhos entre meninos e meninas, provavelmente ela teve 4 filhos homens com Samuel e 3 meninas, né? Então ela foi entregar Samuel e fez essa oração ao Senhor quando ela entregou Samuel. Ela já tinha esses outros filhos, porque ela fala aqui, até a estéril teve 7 filhos, contando com Samuel. Então, o que eu entendo, o que eu ganho com essa parte aqui do falar de Deus para as nossas vidas, né? Ana, quando ela fez a oração ao Senhor, ela disse: Senhor, eu lhe entregarei Samuel todos os dias da vida dele, mas ela não cumpriu isso, né? Passado 1 ano, porque eles iam a Sião de 1 em 1 ano. Então, ela foi, logo que ela voltou para casa, ela engravidou. Então, digamos que na próxima vez que Eucana subiu até Sião, Samuel era um bebezinho, ele tinha 2, 3, 4 meses, né? E ela se negou a ir entregar Samuel. Aí ela usou uma desculpa, dizendo: quando ele desmamar, aí eu vou levar. Mas aí ela ficou amamentando ele por uns 6 anos. Uns 6 anos amamentando ele e tendo outros filhos, né? Ela não conseguia entregar Samuel para o Senhor. Então a gente vê como realmente é difícil. E a palavra diz assim: não faça voto de tolo. Não estou dizendo que Ana fez um voto de tolo. Também não digo que foi exigência de Deus que desse Samuel por todos os dias da vida dele, né? Mas estou dizendo que nós temos que prestar atenção em nós. Como é o nosso relacionamento com Deus? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso muito disso, Senhor, mas qual é a intenção do nosso coração? Realmente eu quero devolver isso para o Senhor, porque tudo que o Senhor nos dá tem um propósito. Se Ele nos deu um carro, se Ele nos deu uma laranja, se Ele nos deu um copo, se Ele nos deu uma blusa, tem um propósito nisso. O Senhor não lança sementes no chão seco. Ele lança suas sementes para ter dessas sementes frutos que amadureçam e que possam também servi-lo. Então, tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos concede é para voltar para Ele, que nós aprendamos a orar a oração que realmente Deus espera ouvir de nós e cumpramos o que oremos.